Eu sou a Jussara Garcia, sou colaboradora do Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna e nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho mais, trazer alguns assuntos durante essa pandemia em que nós estamos vivendo, não é? Espero que todos estejam bem e vamos então começar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. E hoje nós iremos conversar a respeito de progressão dos mundos. Mas antes de começarmos a falar sobre os mundos, sobre os seus progressos, nós precisamos trazer aqui uma fala de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E essa fala dele está marcada, está escrita lá em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Olha só, Jesus, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus está nos fazendo uma promessa, né? Que ele iria nos preparar um lugar, provavelmente mais uma das moradas da casa do Pai, né? E assim que ele tiver preparado esse lugar, com certeza ele viria nos buscar. Mas com relação às moradas da casa do Pai, nós teríamos que falar em um outro momento, porque isso demandaria uma outra palestra. Hoje nós vamos nos ater somente na progressão dos mundos. Pois bem, lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, nós encontramos o seguinte, que o progresso é lei da natureza. Se o progresso é lei da natureza, significa que é uma lei natural, portanto, uma lei de Deus, uma lei divina. Assim como dentro das leis de Deus nós temos outras, a lei de sociedade, a lei de conservação, a lei de destruição. Mas hoje, mais especificamente, vamos falar da lei do progresso. A essa lei, todos os seres da criação, todos, os seres animados e os inanimados, com vida ou sem, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, todos nós, seres que habitamos esse planeta, animados ou não, fomos submetidos a essa lei do progresso, como as outras também que eu já citei aqui. Porque ela vai garantir com que nós prosperemos, com que nós cheguemos a ser espíritos puros e venhamos assim conhecer a Deus. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Nossa, então aqui os espíritos estão nos dizendo que a própria destruição que nós conhecemos, ela não é nada mais, nada menos do que uma transformação? É isso mesmo. Se nós pegarmos alguns exemplos, né? Vamos pegar aí o trigo. Plantamos o trigo. A semente morre para começar a virar trigo. Depois o trigo, ele é ceifado, ele é cortado. Ou seja, ele morre novamente para que ele possa ser moído. E nessa moenda ele vire farinha. E a farinha, posteriormente, vai ter que morrer para virar o pão. E o pão vai acabar morrendo para virar alimento para o homem.
Então é mais ou menos isso. Não existe a morte, não existe a destruição. O que existe é uma transformação. E eu acho que nós podemos levar isso também para o nosso corpo físico, porque todos nós somos espíritos e estamos hoje aqui na Terra habitando um corpo físico. E o corpo físico, ele também vai morrer, né? Ele também vai ser destruído, mas o espírito sobrevive a esse corpo. E o espírito voltará novamente para que ele possa continuar a sua jornada evolutiva em um novo corpo. Então, o espírito não morre, o espírito ele é infinito. Portanto, não precisamos então sofrer demais por conta de um processo que se chama transformação. É claro que nos abate, né? Ficamos tristes, porque quando isso acontece, nós sentimos também as dores do corpo físico, e isso é normal. Mas os espíritos nos trazem essa informação que, de uma certa forma, nos traz um pouco mais de consolo, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde nos encontraremos com aqueles seres a quem nós amamos. E ele diz mais, ele diz que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente também os mundos em que eles habitam. E como que o espírito progride? Né? O espírito progride moral e intelectual. É como se ele fosse um pássaro e que ele necessitasse das duas asas para poder voar, para alçar voos em direção à liberdade. Uma asa significa moral e a outra significa o lado intelectual. E nós entendemos que aqui na Terra nós já alcançamos um avanço intelectual que é bom, que está a contento, né? Intelectualmente nós avançamos bastante, mas infelizmente, moralmente, nós estamos com essa asa caída. Então, dificulta a nossa liberdade, o nosso alçar voos. Precisamos que esses dois lados eles estejam pelo menos próximos a estar em equilíbrio para que nós possamos voar. Pois bem, então ele disse aqui que os espíritos progridem, e nós já vimos que é moral e intelectualmente, e que os mundos materialmente também progridem, os mundos que nós habitamos. Então nós entendemos o que? Esse progresso material a gente pode entender, a nossa rua se modifica, quando a gente muda para um lugar, o nosso bairro está de um jeito, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, o nosso bairro modificou, se transformou, não é? Então essa é a lei do progresso que devagarzinho vai nos impulsionando para o progresso, tanto do espírito quanto dos mundos em que habitamos. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus insignificantes ou imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, esse progresso dos mundos, para nós, um progresso assim grandioso, ele é meio que imperceptível, porque imaginemos que tenhamos uma geração, né, uma linhagem. Ela tem o seu início e ela tem o seu final, que é onde essa geração acaba. E durante esse período, é um período curto para que nós possamos realmente, de fato, enxergar este progresso material que o mundo acaba fazendo. Mas vamos lá. Agora, essa mensagem, né, como eu disse, está lá no Evangelho, capítulo 8, item 19. E é também uma mensagem de um querido companheiro que esteve aqui entre nós, chamado Santo Agostinho. Ela chegou através da psicografia
em Paris no ano de 1862. E ele diz mais para a gente: marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o progresso dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o progresso da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Então, nada, nem nós, nem os nossos irmãos animais, nem os vegetais, a nossa habitação, como eu já disse, né, onde nós moramos, o nosso próprio planeta, tudo não permanece estacionário. Estamos sempre sendo impulsionados por essa lei chamada progresso. Segundo essa lei, este mundo esteve materialmente e moralmente em um estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, porque nele imperará a lei de Deus. Então, Santo Agostinho está dizendo para a gente que esse mundo já esteve, sim, materialmente e moralmente, né, os seus habitantes, em um estado inferior, mas que ele está chegando em um momento que se chama período de transformação, que de mundo expiatório, ou seja, num mundo onde temos bastantes sacrifícios, muitas dores a resgatar, ele então se tornará um planeta de regeneração, ou seja, um planeta onde a renovação irá surgindo pouco a pouco, por conta deste progresso. E aí a gente pensa, mas nossa, esse mundo já esteve num estado inferior? E Kardec traz para a gente, lá no capítulo 3, item 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, as diferentes categorias de mundos habitados. É claro que as categorias elas são imensas, né? Porque a quantidade que nós conhecemos de planetas, de sóis, não é? A gente iria entender que existe uma categoria, digamos até que infinita. Mas Kardec fez um resumo, né? Através do que os espíritos trouxe para ele, e ele fez 5 categorias de mundos, que nós podemos então falar da primeira categoria, que se chama mundos primitivos. Esses mundos primitivos é onde se dá a primeira encarnação do espírito humano. Só para a gente ter uma compreensão, basta nós voltarmos a nossa mente na época dos homens das cavernas. Lembra aquele desenho daquele homem com aquele, se eu não me engano, acho que é tacape no ombro, puxando a sua esposa pelos cabelos, né? A gente via muito isso em desenho animado. Então, só para a gente ter uma noção, que este planeta, ele já esteve inferior ao que hoje ele se encontra, né? Ele já foi um mundo primitivo. E depois de passado muito tempo, em que os seus habitantes progrediram, e consequentemente o mundo também, ele passou a um mundo de expiação e de provas, que é onde ainda o mal é dominante. Só que, segundo o slide anterior, segundo a mensagem de Santo Agostinho, ele nos disse o seguinte, que este mundo está passando por um período de transformação. Então, de mundos primitivos que ele já foi, ele passou para um mundo de expiação e provas, que é o que nós nos encontramos hoje, mas ele está novamente passando por um período de transformação, que seria o próximo mundo, que é o de regeneração, e que é o momento em que nós estamos vivenciando. Então, o mal no mundo de provas e expiações, ele é dominante, mas no nosso caso agora, esse domínio já começa a se enfraquecer. Por quê? Porque nós estamos numa transição, né? Aí a gente vai parar e vai falar assim, poxa, mas o mal não domina entre nós agora? É claro que nós vemos muitos processos ainda escusos, né? Nós conhecemos
Por exemplo, muitos roubos, assassinatos, a corrupção que ainda comanda dentro do nosso país, né, dentro do nosso planeta. Mas nós entendemos que se nós voltarmos o nosso olhar a mais ou menos 150, 200 anos atrás, ele já foi muito pior. Na época da escravatura, na época da Inquisição, que foi muito antes disso, só de Inquisição nós tivemos 588 anos de duração, de pessoas sendo queimadas, decapitadas. Então imaginemos que sim, nesse mundo de provas e expiações, o mal é dominante, mas nós já estamos nos transformando. Então, lá no seu início, o mal era muito dominante. Mas nós estamos no final de um ciclo, de um período, onde nós já desejamos o bem, onde nós já queremos o bem. Simplesmente, muitos de nós ainda não conseguimos colocar em prática. Mas o desejo de todos aqui, ou de quase todos, seria estarmos no bem. Nesse mundo de regeneração, é um mundo em que o espírito procura novas forças, pois ainda ele tem que expiar. E o que significaria expiar? Significaria arcar com a consequência daquela teima no mal. Porque imaginemos que somos nós, esses espíritos que hoje habitamos aqui, os viajantes de outrora. Estivemos encarnados em várias épocas lá atrás. E nós também colaborávamos com o mal. E nesse mundo de regeneração, nós ainda estaremos arcando com algumas consequências daquilo que fizemos. Mas também é um período de repouso para que nós possamos respirar, para que mais para frente passar a uma nova fase, a um novo ciclo, que seria habitar um mundo ditoso, onde o bem está acima do mal, e sendo que este próprio mal acaba sendo vencido pelo bem. E depois de mais algum tempo, que nós não podemos ou não saberemos precisar, nós então entraremos num mundo celeste ou divino, onde seria a habitação de espíritos depurados e onde o bem reina exclusivamente. Então, estamos caminhando para a pureza? Estamos caminhando para a felicidade? Sim, claro que sim, pois Deus é Pai, Deus é amor. E Ele quer o nosso bem, o bem dos seus filhos. Mas isso está acontecendo de uma forma lenta e gradual, mas está acontecendo. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Isso é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E eles dizem que alguns mundos nós não conseguiremos entender, né, de fato, esse estado físico e moral. Nós não teríamos compreensão suficiente devido ao nosso processo evolutivo atual para ter uma compreensão. Mas ele trouxe também para a gente, após a resposta, um comentário. E o comentário diz o seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste, que é o corpo espiritual, e que nós chamamos de perispírito, ele se aproxima igualmente da natureza espírita. Portanto, quando nós vamos nos purificando, o nosso perispírito vai se tornando mais leve, mais denso. A matéria, né, desse perispírito vai se quintessenciando. Então, à medida que isso vai acontecendo, o corpo físico também vai acompanhando esta evolução, porque o corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Então, à medida que o espírito se purifica, ele vai ficando menos materializado e o corpo físico também. É por isso que os estudos mostram que em alguns planetas não existem vida. Não existem a olho nu, porque não conseguimos enxergar, mas existe sim uma vida espiritual ali. Ele diz mais aqui pra gente, questão 182 do Livro dos Espíritos, que da purificação do espírito vai brotando o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados.
as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo vai cedendo lugar ao sentimento de fraternidade. Então, quando o espírito se purifica, automaticamente vai brotando nele um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento dos seus comportamentos. E todas aquelas paixões que nós somos arraigados, e a gente poderia citar várias aqui, o sexo desregrado, o álcool, a gula, né? Tudo aquilo que excede, que é o excesso, as nossas paixões animais, esse instinto que ainda fala muito forte, aflorado dentro da gente, quando a gente vai conversar e se alguém nos magoa, a gente já quer partir para a briga, já fala mais alto. Então, isso vai se enfraquecendo. E no lugar disso vai chegando então o sentimento de fraternidade, de amor, né, de bondade, ok? Olha que bacana isso que os espíritos nos trazem. E aí, juntamente com essa progressão dos mundos, a gente entende essa progressão dos espíritos. E dentro dessa marcha do progresso, nós trouxemos mais uma questão, que é de número 783 do Livro dos Espíritos, e ela diz o seguinte: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Kardec ainda perguntando aos espíritos. E os espíritos diz: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, o que nós estamos ouvindo aqui, né? Kardec está nos dizendo, ou seja, os espíritos estão falando para a gente, que a marcha do progresso, ela segue sempre progressiva e lenta. Mas quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, quando nós acabamos por nos estacionar por rebeldia, por mau uso do nosso livre-arbítrio, aí o que acontece? Somos sujeitados, ou seja, Deus impõe alguns limites, Ele coloca freio, Ele nos limita. E aí acontecem esses abalos físicos que nós poderíamos chamar o coronavírus de um desses abalos, né? Essa pandemia que está acontecendo. É como se nós estivéssemos num sono profundo, sem nos mexer, sem caminhar, sem andar, e de repente nós levássemos um chacoalhão, como se alguém dissesse: acorda, tá na hora. Acorda, vamos trabalhar, vamos levantar, vamos à luta, não é? Então é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Porque nós nos estacionamos, sabemos muito intelectualmente, aprendemos muito, temos muita teoria, mas em compensação, nada de prática. E aí Kardec ainda continua comentando: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. E essa ignorância de que Kardec está falando é porque quando fomos criados simples e ignorantes por Deus, simples no sentido de complexidade, ignorante no sentido de conhecimento, nós precisamos caminhar e precisamos nos instruir para que o progresso também aconteça. Ele já acontece normalmente, mas também precisamos buscar fazer com que esse progresso caminhe mais rapidamente para a nossa pureza e o nosso aperfeiçoamento. Então, Kardec diz aqui que a gente não pode ficar infinitamente ali num processo de ignorância. Temos que continuar nos instruindo e buscando o nosso progresso. As revoluções morais, como as revoluções sociais, e ele está falando aqui o seguinte: quando nós ficamos nesse estacionamento, aí acontece essas revoluções morais, essas revoluções sociais, que são mudanças de comportamento, mudanças de comportamento dentro da sociedade, porque isso vai se infiltrando nas ideias e pouco a pouco vai crescendo durante séculos,
né? Então todos vamos ficando iguais, né? Dentro dessa ignorância. Só que nós podemos entender que voltam para a Terra junto conosco outros espíritos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais evoluídos, que querem continuar o seu processo evolutivo. Mas chegam aqui e se deparam com alguns espíritos que ainda querem continuar na ignorância. Então, o que acontece? Quando isso se dá, né? Aí a gente percebe que quando acontecem esses abalos, né? Como essa pandemia, por exemplo, o homem quase nunca percebe, esse homem velho quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentânea que o ferem nos seus interesses materiais. Então, todo aquele que ainda está pautado na ignorância, que não tem o conhecimento, quando acontece uma pandemia como essa, esse espírito, esse homem, ele se assusta. Por quê? Porque ele está só pensando em si próprio, né? Ele está só preocupado com ele. Nossa, o que vai acontecer comigo? O que irá acontecer com a minha família? E com as minhas finanças? Como que fica tudo isso, né? E nesse momento, esse homem velho, ele começa a se desmoronar, não é? Ele fica num estado de perturbação, de ansiedade, de desespero, ao passo que aquele que eleva o seu pensamento acima da sua própria personalidade, ou seja, aquele espírito que está aqui encarnado, mas que já alcançou um pouco mais de progresso evolutivo, o que acontece com ele? Ele começa a admirar os desígnios de Deus, que, sabendo que Deus, ao mesmo tempo que tudo isso que está acontecendo de mal, né, com a humanidade, Deus está tirando um grande bem. São a tempestade que saneiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, esse homem que já tem um passo à frente, além dessa ignorância, que já adquiriu um pouco mais de conhecimento, ele passa a entender, então, que aquilo que nós, na maioria de nós, achamos um mal enorme, alguns de nós conseguimos ver que isso é um bem, é um benefício, porque no momento dessa agitação, muitos estão caindo, muitos estão sofrendo, mas mais uma vez, isso não é a destruição, isso é a transformação. Alguns que estão caindo voltarão futuramente para a continuidade desse progresso, para a continuidade da evolução. Estão passando por um processo de transformação. E assim, a atmosfera vai ficando melhor. Basta a gente ver alguns exemplos que basta que a gente analise alguns exemplos que nós temos visto ultimamente, né? Pessoas se mobilizando, se movimentando, juntando alimentos para compor cestas básicas, para distribuir para aqueles que não têm, que estão parados nos seus empregos, outros que já foram mandados embora, pessoas se movimentando, comprando máscaras, doando máscaras, né? Aqui na rua a gente fez uma compra de máscaras gigantesca e muitas pessoas que me pediram máscaras, pediram para poder doar a quem necessitava. Então nós vemos que em cada um desses momentos que acontecem esses abalos físicos, em tsunamis, em terremotos, as pessoas se mobilizam, se movimentam, buscando auxiliar aqueles que não têm, aqueles que necessitam. Então que nós possamos enxergar toda essa pandemia que está acontecendo no momento com um olhar de amor, com um olhar de compreensão do que está acontecendo conosco no momento. E Emmanuel traz uma última mensagem para nós, né? Que está lá no Consolador, questão 187. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito, o nosso sucesso espiritual nos trabalhos do mundo? Como que nós podemos ter um sucesso espiritualmente falando, né? E aí a resposta é a seguinte: essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais. Isto é,
a do esquecimento de todo o mal para recordar apenas o bem, e a sagrada oportunidade de trabalho e construção no patrimônio eterno do tempo. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Então Emmanuel nos diz que temos que esquecer todo o mal, tudo aquilo que nos leva a pensar no mal, devemos esquecer. Devemos perdoar indistintamente e perdoar também àqueles que praticaram o mal. E isso inclui a nós mesmos, o auto-perdão, o perdão àqueles que nos feriram ou àqueles que feriram a outrem. E ensinar, com isso estaremos ensinando o amor. E esse amor que devemos cultivar já está incluso dentro dele o crescimento da nossa humildade, da nossa bondade, da nossa caridade, da nossa transformação interior, não é? Então fica aí esse recado para que todos nós possamos fazer uma reflexão acima de tudo isso que está acontecendo conosco neste momento, e assim começar a entendermos que estamos passando por um processo de transformação para a melhoria do nosso ser e também a melhoria do mundo em que habitamos. E agora, ao final, eu gostaria de fazer uma música e gostaria que todos vocês que estivessem me ouvindo nesse momento pudessem pensar nas pessoas com um pensamento de carinho, de amor, com um pensamento de compaixão para com todos aqueles que estão sofrendo neste momento, ok? É uma música muito bonita, uma música que eu gosto muito e que traz uma mensagem maravilhosa para todos nós. Ela se chama Amai, interpretada pela nossa querida Paula Zampi. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu, em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o nosso Mestre: amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Jesus divino, ampara o homem em teus braços, espalha a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz.
o nosso Mestre. Amai, amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Que possamos olhar o nosso irmão com um olhar meigo de amor, caridoso, buscando a Jesus nesse momento e pedindo o melhor para todos nós. Amai, respeitai os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Que assim seja, que Deus abençoe-nos a todos. Muito obrigada.